Falando em Parabéns. personalidade, Hablando de personalidad acá, tremendo, tremendo. matador. karateca. Gracias. Aníbal. Aníbal, acompanhado do seu técnico Paulo Pestana, seu mestre, seu sensei. Aníbal, fala pra gente como é que foi pra você entrar nessa luta. A gente viu a sua movimentação hoje durante o reconhecimento do Pete e a gente conhece você já de competições por pontos, né? Você um grande atleta do mais alto escalão aí da JKA, com uma velocidade, você entra como uma lança e acerta e é forte. E aí você entrou aqui nessa luta hoje com um atleta que tem experiência em kickboxing também. Como que você fez para ajustar? Me fala um pouquinho do seu treinamento com o Paulo Pestana, como é que foi? Vou te falar, inicialmente eu senti muita dificuldade, que a gente tem o costume, igual você falou, de um tipo de combate, de um tipo de coisa. E o ajuste para esse tipo de luta, igual você falou, os golpes não são tão retos, vem muito mais volume, vem muito mais forte. Então a gente teve um ajuste junto com o Sensei Pestana, justamente de entender o contato, seja para receber, seja para dar. Entender que nem sempre eu vou fugir porque vem contato ou vou entrar porque não vem. É entender o momento, aprender a aceitar, aprender a dar. E é questão de ajuste durante os treinos mesmo. Muito legal. Uma coisa que ficou bem evidente, né, que às vezes quando o atleta está sob pressão, Paulo, ele começa a deixar de lado a técnica. O Dudu falou isso aí, que é um sinal muito claro de quando o atleta começa a entrar em desvantagem, ele começa a perder a técnica. E o Aníbal, em momento algum, embora a luta tenha sido muito equilibrada, o Aníbal, em momento algum, abandonou a técnica. Isso é a prova que realmente o karatê, mesmo diante da situação mais difícil, da situação na qual ele está possivelmente em desvantagem ou se confrontando com uma desvantagem, o karatê continua funcionando e a gente viu isso, né? Essa era a nossa proposta, não abandonar a técnica em momento algum. Mesmo sob pressão, a gente não deixar cair a qualidade técnica. Foi o nosso trabalho de antes e durante. No final do trabalho a gente buscou o amigo Aloysio Dado do Rio de Janeiro, que é experiente no Muay Thai, no kickboxing, exatamente para ele ser testado quanto a isso. Eu estudei o adversário tinha esse histórico, e eu pedi ajuda para o amigo, abrindo um pouquinho essa mente aí, essa janela para nós lutadores e termos experiência com outras artes marciais e testá-lo se ele iria abandonar ou não. E ele em nenhum momento nos treinamentos não abandonou a técnica e conseguiu, graças a Deus, hoje aqui continuar com o mesmo ímpeto. Sensacional. Aníbal, quería preguntarte, cuando terminó el tercer round y dijeron empate, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando dijeron un round más? Quer que eu fale em espanhol ou em português? Quer que responda em espanhol ou em português? Eu hablo espanhol, claro. Sí, sí, quiere que hable español, si quieres te respondo. Habla en español para la gente que nos está escuchando en español. Bueno, mira, cuando terminó el tercer round, yo pensé, hice un buen trabajo y me relajé. Como que el instinto así de pelea se me calmó, me quedé un poquito más tranquilo, me relajé. Cuando vino el árbitro sabio dijo, mira, un round extra, un round de desempate, yo, mierda, voy a tener que... agarré el samurái de allá adentro y dije, lo que sea, estoy cansado, estoy muerto, pero... Y lo más difícil que fue lo que dije, voy a dar lo que tengo con mi técnica, con lo que me dé físico y al final fue lo que me consiguió salir. Ahí se demostró tu preparación, excelente preparação física e mental. Así es. Muy bien. Vou fazer uma pergunta aqui, Dan, porque eu, de certa forma, fiquei como tutor do Karatê do Rio de Janeiro muito tempo. E o tempo, às vezes, te faz senhor de algumas razões. Tudo que acontece hoje tem uma longa história, eu tive o prazer de acompanhar, sou um pouco mais velho que o Paulo Pestana, em alguns momentos estivemos juntos, fazendo um resgate do Karatê Pestana de quando ele começou, através do pai deles, que foi um cara da geração de ouro do Karatê, lutou com grandes nomes aí, professor Hugo Arrigoni, professor Flávio Costa, professor Fernando Soares, que foi uma era do Karatê que o tempo não vai apagar e eu aqui tenho a função de não deixar apagar. Parabéns pela tua vitória, é tudo aquilo que já foi falado, mas eu queria que o Paulo falasse sobre a importância desse tempo e a influência do Karatê que o pai dele deixou para ele e para todos vocês. É uma pergunta bacana, interessante e de ser levantada, e eu acho que você é como se fosse a ponta da lança, porque o meu pai, ele antes de ir para o Karatê, ele teve a experiência dele
na luta livre no Rio de Janeiro, na época que tinha transmissão de luta livre. Ele fez algumas lutas amadoras e depois ele conheceu o karatê, a filosofia do karatê, mas ele era um cara muito aguerrido, gostava muito do combate. Eu puxei um pouco esse lado dele, eu tenho dificuldade de competir, eu gosto de treinar, eu gosto de participar da luta, entendeu? Mas competir é difícil. Então quando eu vi essa janela aberta para a gente poder colocar a escola com essa representatividade nesse momento, você foi o cara que mostrou. Sensacional. Aníbal Salazar ó. e Sensei Paulo Pestana.